Sofonias capítulo 3, do 8 ao 20, nos diz assim a palavra de Deus. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração e exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá em Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Quando nós pensamos no Senhor nos consolando, Ele o faz de forma muito especial, mostrando para nós aquilo que nos espera. Esta linguagem de expectativa e de conforto e consolo do Senhor é traduzida no Antigo Testamento pela promessa de um grande dia. O grande dia do Senhor que virá. E o grande dia do Senhor é o tema central do livro de Sofonias. Para os irmãos terem uma ideia, neste pequeno livro de 3 capítulos, o grande dia do Senhor é mencionado 14 vezes. O grande assunto aqui é falar deste grande dia. E aparecem algumas variações aqui no texto, chamando este de o grande dia, no dia do sacrifício, o dia amargo, o dia de angústia, um dia terrível. Todas estas formas apontam para algo que Deus fará. E a mensagem que está sendo transmitida aqui é para confortar e consolar o povo de Deus, na realidade de que, mesmo em meio às dificuldades que eles estavam vivendo, há um dia na agenda do Senhor reservado para a consumação de todas as coisas. Falando sobre este grande dia do Senhor, nós temos aqui uma profecia, tanto para Judá, como também uma profecia para nós. Quando nós pensamos no povo de Judá, é necessário que nós entendamos tudo o que está acontecendo aqui ao entorno de Sofonias. No ano de 931, o reino de Israel foi dividido em 2 partes. Houve uma crise política. Israel é dividido então em reino do norte, com o rei Roboão, e o reino do sul, com o rei Jeroboão. A nação agora não é mais una, mas dividida ela está.
48 anos depois, a ascensão de um grande império. Israel vai à decadência. Já não são mais os dias gloriosos de Davi, em que Israel era tido como um império que governava sobre as nações. Mas agora virá um tempo em que Israel será dominada pelas nações, porque começará com o domínio assírio, depois com o domínio babilônico, o domínio persa, o domínio grego, o domínio romano, e assim vai. Mas o ano 883 marca este momento de decadência e de Israel dependendo de outros povos. 100 anos se passam, e no ano 783 a Síria já dominava boa parte do Oriente. E acabavam agora também de dominar o Egito, de forma que já não havia escapatória para o povo de Deus. Ao passo que este povo vê o crescimento de uma outra nação e o surgimento de um império, eles também pecam, erram, e erram, e erram, e erram. Para que os irmãos tenham uma noção, o relato do livro dos reis narram a história de mais de 20 reis, e todos eles, no reino do norte, fizeram mal ao Senhor, o seu Deus. Fizeram aquilo que desagradava a Deus. No ano 640, agora já nos dias de Sofonias, Sofonias vai anunciar uma total destruição de Jerusalém. E ele agora já não está mais falando sobre aquilo que os assírios fariam, mas sobre aquilo que seria feito pelos babilônicos. No ano 606, cumpre-se então este dia de juízo do Senhor. Nós acabamos de ler uma profecia muito dura, falando que o Senhor virá com o fogo do seu zelo, para acertar contas com aqueles que fazem o mal. E isso se cumpre em Jerusalém. No ano 606, há a primeira investida dos babilônicos contra a terra. É neste momento, em 606, que Daniel e os seus amigos são levados cativos para a Babilônia. Mas de forma última, Jerusalém será destruída, devastada, esvaziada no ano 586. Veja que do início da decadência, no ano 931, até aqui o ano 586, quase 400 anos se passam, e este povo não se arrepende, este povo não volta-se para o Senhor, este povo apenas faz multiplicar a sua maldade e o seu pecado, de forma que cada vez mais os anúncios do Senhor são sendo feitos de modo severo. Chegará o grande dia do Senhor. E de fato, chegou este grande dia, um dia de juízo. Mas se para Jerusalém veio o juízo de Deus, também para Jerusalém veio o cumprimento de uma segunda parte desta profecia, a esperança, a redenção, o ajuste de Deus para resolver o pecado do homem. E este é um só, Cristo Jesus. Cumpriu-se a profecia de Sofonias, tanto no que diz respeito ao juízo de Deus, como também no que diz respeito à esperança que Deus traria para o seu povo. Mas esta profecia que nós acabamos de ler, também tem implicações futuras. Ela realiza-se, em alguma medida, lá atrás para Judá, mas também é reforçada como algo que acontecerá em nossos dias. Porque também o Novo Testamento promete e anuncia para nós sobre um grande dia do Senhor. Quando lemos o livro de Atos, capítulo 2, versículo 20, nos diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Isso ainda vai acontecer. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, nos diz: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que já tenha chegado o grande dia do Senhor. Ainda não, mas em breve chegará. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10, nos diz: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão
com estrepitoso estrondo. Algo que foi anunciado no Antigo Testamento se cumpre com o juízo de Deus vindo sobre o seu povo e é novamente anunciado. E agora não para ajudar, mas para a minha vida e a sua vida. É chegado o dia do Senhor. E vale aqui as mesmas palavras do apóstolo Pedro. Não deixe que esta ideia, que este anúncio sobre o dia do Senhor seja removido da sua mente. Antes, creiam que este dia virá. E como será este dia? Eu quero expor este texto de Sofonias, dizendo que o grande dia do Senhor será um dia de juízo, será um dia de ordem e será um dia de júbilo. O grande dia do Senhor será um dia de juízo, será um dia de ordem, será um dia de júbilo. Vejamos então, por que este será um grande dia de juízo? Se nós observarmos aquilo que é dito para nós, do verso 1 até o verso 7, do capítulo 3 que nós lemos, nós temos o Senhor em um tribunal, levantando todas as acusações contra o povo de Deus. Nos versos 1 e 2, a nação toda é condenada pelo Senhor. Eles não atendem a ninguém, eles não aceitam a disciplina, eles não confiam no Senhor, nem se aproximam do seu Deus. O povo. Estes estão distantes do Senhor. No verso 3, há uma acusação sendo feita aos príncipes, aos governantes. Os seus príncipes são como leões rugidores no meio dela. Depois, adiante, os seus juízes são lobos no cair da noite. Os príncipes, como leões, estraçalham as suas presas. E por vezes muitos governantes são assim, sugam do povo, esfolam o povo, arrancam tudo do povo, seja pela corrupção ou pela má gestão, sem se importar com o bem-estar do povo. Mas também os juízes, que na calada da noite fazem as suas tramas e os seus julgamentos, são como lobos então no cair da noite, às escondidas decidem, legislam e fazem o mal. Quando nós olhamos o verso de número 4, se o texto já havia falado dos príncipes e dos juízes, vai falar agora também da classe religiosa, dizendo que os profetas também não escapavam deste juízo do Senhor e deste julgamento do Senhor. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos, e os sacerdotes, estes profanam o santuário e violam a lei. Veja que situação triste da nação de Israel. O povo não confia no Senhor. Os líderes são como lobos. São como leões. Os juízes são como lobos. Pensemos então nos religiosos. Os profetas, homens maus. Os sacerdotes profanam o santuário de Deus. Todas essas acusações são apontadas e são ditas. Então, a partir do verso de número 5, o Senhor mostra aquilo que Ele fez com os outros povos, com as outras nações que estavam uma a uma caindo para o império assírio. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz Ele o seu juízo à luz, e Ele não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, ao ponto de que não há quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas de maneira que não há ninguém que as habite. E eu dizia, certamente me temerás, aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída. Veja o que o Senhor está fazendo ao levantar estas acusações. Ele acusa o povo, os governantes, os juízes, os sacerdotes e os profetas. E depois vai dizer o seguinte: as outras nações que estavam também em pecado, eu as destruí, derrubei as suas torres, esvaziei as suas cidades. E o texto nos dá uma informação agora que é assombrosa. E eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a minha disciplina. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, que em volta do seu povo, caiu nação por nação,
uma após outra. E qual era a expectativa de Deus? Que essas nações fossem um exemplo para Israel se arrepender. O desejo de Deus era que o seu povo, o povo de Israel, olhasse para o juízo dele que estava sendo exercido e falassem: opa, é melhor a gente mudar, é melhor a gente se consertar, é melhor os nossos sacerdotes, os nossos profetas, os nossos líderes e todo o povo se arrependerem e voltar-se ao Senhor. Mas não, eles não ouviram e não aceitaram a disciplina. Pelo contrário, veja o que diz o texto: se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. É por isso então que vem o grande dia, e este agora será um dia de juízo. E o Senhor vai nos dizer, depois de apresentar a acusação, o critério, ele passa a nos mostrar a sentença a partir do verso de número 8. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. Olha que cenário triste. O povo está pecando, está errando, distante do nosso Deus, se desviaram, vem aí ao longo de 400 anos se distanciando cada vez mais e mais e mais e mais. Mas Deus é misericordioso, e não pensemos que Deus é mau. Em 400 anos, Deus vai eliminando nação por nação, derrubando reino após reino, pensando: ah, meu povo, se arrependam, vejam o que eu estou fazendo, voltem-se para mim. E aí nos lembramos daquilo que o Salmo 82 nos diz: mas Israel não me quis escutar. E então eu os deixei andar na teimosia do seu próprio coração. Então agora o Senhor chega para aplicar e exercer o seu juízo. Esperai-me, pois, a mim, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações, congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Não há mais chances. Durante anos e anos e anos, eu chamei a atenção de vocês, e o que vocês fizeram? Mataram os meus profetas, perseguiram os meus, ao ponto que nos dias de Eliseu, sozinho ele teve que falar contra 400 dos de Baal. O meu povo não me quis escutar, então a minha resolução, decisão final é esta: eu virei contra eles, porque eu sou um Deus zeloso, e vou devorá-los com o meu fogo. No último dia, irmãos, será este um dia de juízo, porque o Senhor tem nos dado chance. Pensemos agora na nossa realidade. Como é o povo? Estamos em meio a uma geração que clama por aquilo que é belo e virtuoso? Não. Vivemos dias em que as pessoas saem à rua para defender o aborto. Vivemos dias em que as pessoas fazem festas para comemorar o divórcio e o fim de um casamento. O povo é mau e não ouve ao Senhor. Pensemos nos nossos líderes. São eles virtuosos? São os nossos príncipes motivo de alegria e orgulho para nós, os comandados e liderados? Não. Pensemos então nos nossos juízes, nas nossas cortes maiores. São eles exemplo de conduta e moralidade? Quando liberam traficantes, deixando-os sair pela porta da frente, quando devolvem jatinhos e helicópteros para o crime, são estes os juízes que agradam a Deus? Pensemos então na classe religiosa. Como vão os nossos profetas? Quem são estes? São os que se levantam para falar com autoridade em nome de Deus? Não. Levantam-se por vezes enganando o povo, fazendo aquilo que é mal. E os sacerdotes? Quantos e quantos
usando o título, o nome de pastor, sem honrar a vocação do bom pastor que é Cristo. A advertência de Deus: esperai-me, diz o Senhor, porque o grande dia virá, e eu julgarei a terra. O grande dia do Senhor, irmão, será um dia de juízo. Mas este dia também será um dia de ordem. Vejamos agora o que acontece na sequência. Verso de número 9. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam em comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Se por um lado, neste grande dia, o dia que ainda virá, este último dia da história da humanidade, será marcado pelo juízo do Senhor sendo exercido pelos homens, através dos homens ou nos homens, por outro lado, será este também um dia em que o Senhor colocará ordem a todas as coisas. E neste agir de Deus, ordenando o mundo, recriando o mundo, trazendo aquilo que estava manchado pelo pecado, a condição original criada perfeita por Ele, diz o texto que o Senhor dará lábios puros aos povos. Irmãos, nós estamos falando aqui de uma realidade futura. Quando vai ser esse dia que os povos terão lábios puros? No futuro. Quando o Senhor ressuscitar em corpo glorioso, incorruptível e sem pecado, homens de toda tribo, povo, língua e nação, então nestes lábios não haverá mais mentira nem engano, não haverá mais injúrias ao nome do Senhor, não haverá mais ofensas, não haverá mais calúnia, difamação, maledicentes. Neste dia os lábios serão puros. E para que isso? Para que o povo adore a Deus. Então será um dia em que o Senhor passa a colocar ordem nas coisas. E é interessante que neste processo de reordenar todas as coisas e fazer com que tudo volte ao plano original, ao propósito inicial, a primeira coisa que precisa ser extirpada é justamente o pecado. Porque não dá para nós imaginarmos um lugar perfeito se o pecado ainda reinar. Não dá para nós imaginarmos um mundo em ordem se o pecado ainda for presente. O que significa dizer, irmãos, que nunca, jamais haverá um mundo melhor se nós não entendermos que o que tem que ser tratado, acima de tudo, é o pecado do homem. Mais do que educação, mais do que infraestrutura, mais do que economia, se corações não forem tratados dos seus pecados, nunca haverá mínima expectativa de ordem, nem de tão pouco progresso. E para que haja ordem em todas as coisas, e os povos adorem a Deus, Deus limpará os lábios dos homens. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. As nações virão e louvarão ao Senhor com os lábios puros. Não haverá mais a culpa. Nada mais para nós nos envergonharmos. É o grande dia do Senhor. Não haverá mais o pecado. Tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. O Senhor está dizendo que Ele não apenas retirará aqueles que não são do povo, como também nós que somos do povo, mas que infelizmente ainda pecamos na soberba do nosso coração, de viver uma vida autônoma sem Deus, nós nunca mais voltaremos a fazer isto. Seremos santos. Perceba que neste processo do Senhor trazer ordem em meio ao caos, Ele tira o pecado, Ele habilita o seu povo para adorar. Os restantes de Israel não cometerão iniquidades, não proferirão mentiras, e na sua boca não achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Irmãos, olha que dia extraordinário. O dia em que o Senhor nos restaurar a condição lá do jardim, quando o homem não conhecia o pecado. Então não cometeremos iniquidades, não proferiremos a mentira, na nossa boca não se achará qualquer tipo de engano, mas seremos para a glória do Senhor.
como Ele nos criou para ser. Este dia será um dia em que o Senhor trará ordem a tudo aquilo que foi maculado, manchado pelo pecado. Mas por fim, o grande dia do Senhor será também um dia de júbilo. É um dia em que o Senhor exercerá o juízo. É um dia que o Senhor colocará em ordem todas as coisas, removendo o pecado. Mas este também será um dia de festa, um dia de júbilo, um dia de alegria, um dia de canto. E o texto nos convida a partir do verso 14. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. Veja que o texto vai usar diversas expressões nesta convocação. Canta, rejubila, regozija-te e exulte. Em um verso pequenininho de 2 linhas, há uma convocação. Se alegrem, festejem, exaltem ao Senhor, porque chegou o grande dia, chegou a hora que todos vocês aguardavam. Irmãos, vejam o contraste como isso consola. Se o texto começa apontando os pecados da nação, acusando o povo, os príncipes, os juízes, os profetas, os sacerdotes, agora há aqui não a acusação de Deus, mas um convite a louvarmos a Ele. Canta e rejubila. Mas por que este será um dia de júbilo? Primeiramente, cantem, porque haverá perdão. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Quantas vezes nós somos acusados? Quantas vezes o diabo vai tentar nos convencer de que não seremos aceitos, de que não somos filhos? Quantas vezes nós fechamos os nossos olhos para orar e pensamos, hoje não vai, acho que o Senhor não vai me ouvir. Quantas vezes nós sentamos aqui nessas cadeiras pensando, o que eu estou fazendo aqui? Veja a semana que eu tive, olha aquilo que eu fiz, veja aquilo que eu falei. E quantas vezes Satanás vai tentar nos convencer de que aqui não é o nosso lugar, de que não temos parte nem vez entre o povo de Deus. Mas então chegará um momento em que todas as sentenças que eram contra nós serão removidas. Todas as acusações, todos os pecados, todas as culpas não mais existirão. Não teremos que conviver com qualquer mancha do pecado em nossa história, porque o Senhor afastará de nós todas as sentenças. Não haverá mais do que nos acusarem. Você já viu em um tribunal, nem que seja assistindo pela TV, o momento em que um réu é inocentado? Alguém que está ali lutando para provar a sua inocência. Então levanta-se o promotor, acusa, mostra os seus erros, as falhas, acusa-o de um crime. Vem um advogado de defesa, levanta, faz a defesa, traz as testemunhas, mostra ali as provas dizendo, não, o meu cliente é inocente. E fica aquele suspense. Até que vem o juiz, e quando o juiz fala, é inocente, aquele réu então chora. Não há emoção maior do que saber que ele foi livre de suas sentenças e acusações. Este dia chegará para mim e para você. Não haverá do que nos acusar. Se parassem para ver a sua vida hoje, quantos pecados caberiam na lista do seu nome? Quantas coisas poderiam dizer a nosso respeito? E quantas delas seriam acusações pertinentes, reais, verdadeiras? Mas haverá um dia que o Senhor vai pegar esta lista de pecados e falar, não mais, nunca mais. Por isso, canta e rejubila, o Senhor afastará de ti todas as suas sentenças. Haverá perdão. Mas é também um dia de júbilo, pela presença do Rei conosco.
para uma nação que já vivia 400 anos sendo reinada e governada por homens maus, que fizeram tudo que era mal perante o Senhor seu Deus, agora está um rei diferente. O Senhor afastou de ti as sentenças, o rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Se todos os outros reis desta nação fizeram o que era mal perante o nosso Deus, agora vem o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Rei perfeito, Ele está no meio de nós. Oh, que dia glorioso será aquele, em que nós olharemos para as alturas e veremos o nosso Cristo, descendo em glória, e diremos, chegou o Rei perfeito, o Rei digno, o Rei santo, o Rei glorioso, o Rei que não falha, o Rei que não se corrompe, o Rei que não maltrata, que não humilha, que não explora, o Rei que ama, o Rei que cuida, o Rei que é santo, o Rei que é poderoso, o Rei que é criador dos céus e da terra, o Rei digno e merecedor de toda a honra e de toda a glória, o Rei que governa com misericórdia e mansidão, o Rei que com sabedoria rege todas as coisas, o Rei que acerta todos os planos, que acerta em todos os seus empreendimentos, o Rei Jesus, Ele estará no meio de nós. Canta e rejubila, ó filha de Sião, o Rei está no meio de vocês, e vocês já não verão mal algum. Ninguém se levantará mais contra nós, porque não será a força do rei Davi, não serão os exércitos de Israel, mas o próprio Rei Jesus, quem nos protegerá. Este Rei nos renova em seu amor. Verso de número 16, naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços, o Senhor teu Deus está no meio de ti, Ele é poderoso para salvar-te, Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor. Irmãos, eu já disse isso aqui em outro momento em que comentei esse texto de Sofonias. Imagine um dia em que o Senhor se alegrará da minha vida e da sua. E Ele renovará sobre nós o seu amor dia após dia após dia. E seremos renovados neste amor de Deus por nós. E Ele se deleitará em nós, terá prazer em nós, satisfação em nós. Nós que por vezes entristecemos ao nosso Deus, ofendemos ao nosso Deus, fazemos aquilo que não agrada a Ele. Nós que por vezes entristecemos o Espírito, chegará um dia em que Ele olhará para nós e sentirá aquele orgulho de Pai. Já pensou que dia será esse? Em que não seremos motivo de vergonha para o nosso Cristo, nem de tristeza para Ele, mas de plena alegria, porque Ele mesmo nos fez santo. Ele mesmo, como esposo, nos purificou e nos limpou, nos fazendo igreja, noiva gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nesse dia, só traremos alegria para o nosso Senhor. Este rei se agrada com sua consumação. Ele terá plena satisfação em nós. Mas este também será um dia de júbilo para todos aqueles que são perseguidos. E o texto nos diz, os que estão entristecidos, verso 18, por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Por que vai ser um dia de festa? Porque tem muita gente nesse momento que não pode cultuar como a gente. Tem muitos crentes em situação de perseguição que não tem uma igreja para ir, que estão trancados,
que doentes estão em meio ao cárcere, sem qualquer pessoa que lhes defenda. Estes que não podem congregar, que estão dispersos, fugidos, longe da família. Quantos são aqueles que antes eram muçulmanos e agora, porque se converteram, precisam fugir das suas casas, senão serão mortos pelos seus próprios pais ou irmãos. Estes que sofrem a tristeza de perderem os seus filhos. Naquele grande dia, serão recolhidos pelo próprio Senhor, ajuntados pelo próprio Senhor. E o Senhor vai falar para eles: olha, aqui vocês podem cantar, aqui vocês podem adorar, aqui vocês podem professar a fé de vocês. Aqui vocês que estavam afastados das festas solenes, do culto ao Senhor, da celebração, agora aqui vocês podem adorar, vocês podem ter comunhão comigo. Aqui eu vou defendê-los e protegê-los. Chegará este dia, este tempo. E se o nome de vocês foi injuriado, caluniado, motivo de zombaria, agora será motivo de louvor, porque o Senhor os exaltará. Eles serão congregados, haverá justiça em favor deles. Eu procederei contra todos os que te afligem. Sabe aquela sensação de você sempre pensar: será que não há justiça? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Há uma promessa que virá este grande dia, e eu acertarei a conta com estes que estão perseguindo vocês. Recolherei vocês, agruparei vocês, amarei vocês. Naquele tempo, eu vos farei voltar, e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte de diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Eu vou mudar a sorte de vocês. Irmãos, nós acabamos de aprender que o grande dia do Senhor será um dia de juízo, será um dia de ordem, será um dia de festa. Há duas realidades opostas: juízo e festa, condenação e celebração. Uma certeza: este dia vai chegar. Não pensem vocês que se demora ou tarda, virá o dia do Senhor. Não achem vocês que o Senhor se esqueceu do seu povo. Ele voltará. O nosso Cristo em breve vai voltar. E quando Ele voltar, o que você experimentará neste dia? Juízo? Ou será para você este um dia de festa? A semelhança do que aconteceu com aquele povo, o Senhor está nos dando tempo. Dia após dia, pessoas são julgadas e condenadas, enfrentam o juízo do Senhor. Cai um aqui, outro acolá, e o Senhor está te dando uma chance. Arrependa-se, arrependa-se. Ainda há tempo. Mas não faça como fez este povo. Na madrugada, se corrompendo e fazendo tudo que é mal diante do Senhor. Aproveite este tempo, venha ao Senhor, confesse os seus pecados, deixe o perverso o seu mau caminho e tema ao Senhor. Porque senão o último dia, o grande dia do Senhor, não será para você um dia de festa, mas será um dia de juízo. Hoje nós temos muitos visitantes aqui. Eu não consigo saber quem são aqueles que de repente estão afastados da igreja por alguns meses ou anos. Se este é o seu caso, volte ao Senhor. Volte ao Senhor. Porque talvez o Senhor esteja dizendo exatamente a mesma coisa que disse aquela nação. Eu dizia, certamente eles me temerão, certamente eles aceitarão a minha disciplina.
e assim a sua morada não seria destruída. O Senhor está te dando um tempo, volta. E a expectativa do Senhor, certamente Ele vai se arrepender. Com certeza Ele vai voltar. Ela voltará. Vai ser firme de novo. Estará cantando, louvando, bendizendo o meu nome. Certamente isso acontecerá. E se isso acontecer, eu não destruirei a sua morada. Mas volte-se ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Se você nunca foi crente, não se batizou, está aqui nos ouvindo, talvez você pense que esse negócio de crente é loucura, que esse papo, essa conversa de que Jesus vai voltar é besteira, não voltou até agora, 2000 anos se passaram. Arrependa-se. 400 anos haviam se passado. Muitos nasceram e morreram nesse tempo pensando, é tudo besteira. Mas o Senhor prometeu e cumpriu no passado, e mais uma vez promete e cumprirá. Haverá um dia do acerto de contas. Esperai-me, pois, no dia em que eu me levantar para o despojo. Você pode achar que tudo isso é brincadeira, que tudo isso é loucura. Você pode chamar isso de fanatismo religioso. Mas é a palavra do Senhor chamando a sua atenção, dizendo, ainda há tempo, arrependa-se e vá até Cristo Jesus. Porque o dia do Senhor virá, e este será um dia de juízo. Se você está aqui, não se comprometeu com Cristo, se comprometa. Porque só vai festejar com Ele quem for íntimo dele. Assim como você não convida alguém para o seu casamento ou para a sua festa, que você não conheça, nem se relacione, também o Senhor não dará espaço na festa do último dia para aqueles que não o conhecem. Antes Ele dirá, arreda de mim, não os conheço. Ainda há tempo. A igreja presbiteriana não vai te salvar, mas nós podemos ser uma ferramenta usada por Deus para a sua reconciliação com o Senhor. Volte-se ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Arrependa-se. Para aqueles que já são cristãos, que talvez estejam sofrendo, ou desanimados, pensando até que não vale a pena ser crente e fazer as coisas certas, afinal de contas, parece que o ímpio sempre prospera e avança. Saiba que vai ter o dia do acerto de contas. Se alegre com esta certeza de que nós temos um juiz, que julgará a nossa causa, que enxerga tudo aquilo que fazem contra nós. Saiba que haverá um dia, o grande dia do Senhor, em que Ele vai nos afastar do pecado, vai nos santificar, vai nos fazer novamente a perfeita imagem do seu ser, e nós o louvaremos, e nós o bendiremos, e nós estaremos com Ele. Haverá este dia que o nosso Cristo reinará de forma última e estará conosco, e nós com Ele. Chegará este dia e este tempo que Ele vai nos consolar, Ele vai se alegrar em mim e em você, Ele vai nos proteger, Ele vai nos recolher para junto de si. E nós seremos amados pelo nosso Senhor. Então, diante disso, se anima. Desiste não, fica firme. Porque esse dia está chegando. E será para nós um dia de festa.